Há uma só porta que nos dá acesso a Deus. E essa porta é a única que todos que queiram estar na presença de Deus precisam entrar por ela, que é Jesus. Mas a humanidade precisa ser informada dessa verdade. A humanidade precisa conhecer a verdade. A humanidade precisa ter a luz de Deus. E a luz de Deus não é nenhum outro meio que criam aí como se fosse meio para Deus. O homem só vai ter o conhecimento de Deus, a mente dele iluminada, esclarecida, para conhecer a verdade, as verdades de Deus, quando ele conhecer a palavra, quando ele for informado pela palavra, a palavra de Deus enviada ao mundo, Jesus, a luz de Deus enviada ao mundo, Jesus. O povo tem que ser informado, tem que ser conhecedor dessa verdade, de Jesus, aprender de Cristo. Nós temos que pregar a Cristo, nós temos que anunciar o Evangelho, as boas novas para a humanidade que é Cristo. Sabe o que acontece? Hoje, dentro das instituições, dos locais, dos recintos chamados igrejas, religiões e outros ambientes que dizem ser de Deus, não estão formando o povo, não estão ensinando o povo a verdade que o povo precisa conhecer para ser liberto, que é Cristo. O povo não está sendo ensinado e nem estão aprendendo de Cristo. O povo tem que se congregar para aprender de Cristo, conhecer a verdade por onde são libertos. Não é para um conceito de uma devoção religiosa, de formalidade religiosa, de crenças e dogmas religiosos. O povo tem que ter o conhecimento de Cristo, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a vida. Por onde o homem chega a Deus e sem Ele, ninguém chegará a Deus. Se você observar, está passando muita gente aqui, não é? Estou aqui na rua, ministrando a palavra de Deus, e passa muita gente aqui. Eu tenho observado que tem passado muitos religiosos da religião evangélica, indo para os seus cultos, para as suas solenidades, congregações, reuniões, para as suas obrigações devocionais, participando da formalidade. E eu fico analisando, eu falo com causa de conhecimento de causa, porque eu vivi, eu estava dentro desse ambiente religioso, não é, evangélico, eu vivia dentro. E sabe qual é a minha tristeza? Que seria bom se o povo tivesse congregando, reunido, dentro desses ambientes chamados igreja, para aprender de Cristo, para viver uma vida no conhecimento, no entendimento de Cristo, formado por Ele, na palavra dEle. Mas sabe o que é que o povo está aprendendo lá? Aprendendo a formalidade religiosa, aprendendo vida religiosa. Estão vivendo lá dentro, sendo formados em usos e costumes, em vida de moralidade religiosa. Não estão recebendo as lições espirituais. Eu estava vendo aqui algumas propagandas de culto aqui, o pessoal aqui colocando no Face, aonde o povo está sendo ensinado para o culto, para conhecer a história da igreja A. Olha para aí. Culto para conhecer as raízes da igreja B. Que cultos são esses? Onde o povo não está congregado numa motivação, num objetivo de ser formado discípulo de Cristo, de aprender de Cristo, de ser instruído na palavra, na doutrina de Cristo, de ser conhecedor do Evangelho, aprender e conhecer as boas novas, por onde o homem tem a esperança, por onde o homem pode ter o conhecimento para chegar a Deus, por onde o homem tem o conhecimento é através do Evangelho,
das boas novas de salvação. E o povo não estão aprendendo isso dentro desses locais onde se congregam, chamados igrejas. O povo está aprendendo a ser prosélito, ser discípulos, ser negócio da instituição. Estão aprendendo vida religiosa. Estão aprendendo a viver a formalidade religiosa. O povo está vivendo dentro de uma formalidade, cumprindo usos e costumes, rituais de cultos, devoções. O povo conhece a vida religiosa, não conhece a Cristo. O povo é ensinado sobre a história das igrejas, instituições. Não são ensinados sobre o Evangelho. O povo tem que aprender de Cristo. Tem que estar congregado para receber lições espirituais do Evangelho, da doutrina de Cristo, da verdade que liberta. Para quê? Para que o povo seja formado no conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é o conhecimento de uma vida religiosa, não é movimento místico, histérico, não é movimentos dentro de nenhuma manifestação. O povo tem que ser formado no entendimento para uma vida com Deus, consciente, lúcida, sóbria, tendo o conhecimento desta vida, tendo o entendimento da vida com Deus. O que é que o povo vive hoje em nome de vida com Deus? O que é que o povo vive hoje em nome de servir a Deus, em nome de obra de Deus, em nome de adorar a Deus? O que é que o povo vive hoje? O povo precisa conhecer a verdade, irmãos. Seria bom que essa multidão que está dentro desses locais congregados tivesse aprendendo verdadeiramente de Cristo, tivessem sendo formados no conhecimento de Cristo, na doutrina de Cristo. Pergunte a alguns, não sabem o que é a doutrina de Cristo. Eles conhecem a doutrina das igrejas, mas a doutrina de Cristo muitos não conhecem. Pergunte a alguns o que é o Evangelho de Cristo. Eles não conhecem. Eles conhecem as obrigações de igreja. Então o povo está sendo formado dentro de vida religiosa, dentro de formalidade religiosa, dentro de trabalho religioso, dentro de obrigações e devoções e cumprir metas religiosas. O povo tem que aprender de Cristo, irmão, tem que ser formado com entendimento para uma vida com Deus, verdadeiramente guiada no entendimento do Evangelho. Não é numa vida devota, escravizada no domínio de um sistema religioso. Então, é triste ver, mas é a realidade, né, gente? E eu estou aqui, ó, na rua, levando para vocês essa orientação, comunicando com vocês esse momento aqui, essa situação real que acontece, e você tem que ser prudente. Se você quer ter uma vida com Deus firme, firmado nele, uma vida dentro do entendimento de Deus, andando verdadeiramente numa fé viva em Deus, você precisa conhecer a verdade que liberta. Essa verdade é Jesus. Amém? Então estou aqui, ó. Tenho uma vida consciente, tenho uma vida alicerçada, tenho uma vida firmada, tenho uma vida convicta em Cristo, caminhando para a promessa e a esperança da vida eterna com Ele, quando deste mundo partir. E esta confiança não está em nenhuma coisa que eu faça ou venha deixar de fazer. Essa confiança não está em nenhum ato de bondade meu, em nenhuma devoção religiosa minha. Esta confiança está na obra de Cristo, que Ele consumou na cruz do Calvário, para me dar essa esperança, para me garantir a promessa, para me levar a Deus. Cristo, a obra vicária, substituta, na cruz do Calvário, por onde eu tenho entendimento da minha vida com Deus, a minha fé, a minha confiança e esperança está baseada naquilo que foi realizado por Jesus na cruz do Calvário. Ele fez para que todos que crêem nele tenham a vida eterna e não pereçam, mas tenham a esperança que o homem precisa, que está no mundo dentro de uma sentença, dentro de um juízo, condenado, afastado de Deus, longe da promessa, mas em Cristo, em Jesus, pela fé nele, nós temos essa promessa, nós temos essa esperança e temos a convicção de que não precisamos de nada, de nenhum meio, de nenhum caminho,
de nenhuma coisa, de nenhum homem ou qualquer outra coisa que coloquem como meio para chegar a Deus. Porque Cristo é o nosso Salvador. É ou não é, minha irmã? Cristo é o nosso Salvador. É a nossa esperança, amém? Glória. É Jesus, irmão. É Jesus. Temos que crer nele, confiar nele, acreditar nele e a nossa vida para servir a ele. Não a ninguém e nem em nenhuma instituição onde o povo está escravo. Amém? O caminho é Jesus, a porta é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus, a esperança é Jesus. E eu confio nele e nele estou, porque ele morreu por mim, por você e por todos nós. Toda a humanidade. Agora tem uma coisa. É para aquele que nele crê e anda guiado por ele. Jesus diz, quem quiser vir após mim, guiado por ele, na palavra dele, firmado nele, alicerçado nele. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aprendeu isso? Não é o que estão ali, aqui ou acolá. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque ele é a porta que nos dá acesso a Deus. Eu não preciso de nenhum intermédio para chegar a Deus. Eu não preciso de anjo, de santo. Eu não preciso de Pedro, de Maria, de João. Eu não preciso de pastor, nem de papa, nem de padre, nem de igreja. Porque Jesus é o caminho, é o mediador e fora dele não tem outro. Só Jesus Cristo. Creia nisso, se converta a essa verdade. E não viva na mentira. Persevere em estar na verdade. E não deixe ninguém tirar você dessa verdade que é Jesus, da palavra dele, do que ele ensinou, do evangelho e da doutrina de Cristo. E você será bem-aventurado, amém? Bem-aventurados que ouvem e praticam o quê? A palavra de Deus. O homem só está firmado em Deus quando ele está guardando e praticando a palavra dele, de Cristo. Não é em nenhum outro canto, amém? Então, vou encerrar. Que Deus abençoe esse momento que você ouviu. Conheça isso e vá buscar aprender de Cristo. Não deixe sua vida ser escrava dentro de religião. Porque você não vai ter comunhão com Deus vivendo a formalidade religiosa. Sendo devoto e cumprindo a sua vida de servir a Deus dentro de nenhuma instituição. Vá viver uma vida livre, conhecendo a verdade e praticando a verdade. Exercendo o amor com o próximo, a misericórdia com o próximo, sendo verdadeiro, não hipócrita, vivendo aquilo que a palavra nos ensina. Não é aquilo que os homens determinam como regra, como meio de Deus. É aquilo que a palavra nos ensina. É isso que nós temos que viver. O que Jesus ensinou, fazer o bem a quem nos faz mal, não buscar o mal de ninguém, não denegrir, nem ofender, nem falar mal de ninguém, não estar guardando mágoa nem ressentimento de ninguém. É isso que nós temos que viver para estar servindo a Deus. Não é uma vida de obrigação religiosa, de formalidade religiosa, de escravidão e obediência a nenhuma instituição religiosa. É uma vida negando-se e vivendo a palavra de Cristo, a palavra de Deus, para que sejamos bem-aventurados. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.